e amém. Você pode se assentar. Boa noite a todos. Nós estamos vivendo um tempo de multiplicação, um tempo de avanço do reino de Deus. E nesse tempo que passamos da inundação, Deus nos deu muita oportunidade para amar, para espalhar amor, cuidado, recursos, para servir, para doar de tudo que somos e tudo que temos. E eu quero agradecer a você que durante todo esse tempo, desde 3 de maio para cá, tem feito realmente grande esforço em dedicar o seu tempo, dedicar recursos, dedicar esforço físico, para que nós pudéssemos estar avançando com o reino mesmo nesse tempo. E o reino de Deus é um reino de justiça, o reino de Deus é um reino de retidão. Lá em Isaías capítulo 32 diz que ele viria, o próprio Cristo como rei, reinaria com justiça, com retidão, e aqueles que fizessem parte desse reino seriam como príncipes, e príncipes que estariam como ele, espalhando essa justiça e esse amor na terra. Quero te convidar a celebrar o que Deus tem feito nesse tempo. Nós temos um vídeo e ele vai contar um pouco dessa história, que você é parte dela, que nós juntos estamos vivendo e fazendo para a glória de Deus. Celebre conosco. Glória a Deus, né? Que alegria como igreja a gente poder repartir, amar. Você viu, obrigado. Você viu mais de 900 famílias sendo assistidas, apoiadas, né? Mais centenas de igrejas que puderam ser também abençoadas, pastores. Isso alegra tanto o nosso coração, porque Deus tem falado cada vez mais conosco aqui, de que nós somos uma igreja onde o amor não pode parar. Ele tem que chegar em nós, e o amor de Cristo nos alcançou, para que a gente possa repartir esse amor. Todo recurso que recebemos de Deus é uma dádiva, é um presente que precisa ser multiplicado. Louvado seja o Senhor. Mas hoje também você está aqui. Quantos homens estão aqui?
Pais, por favor, levantem aí todos os pais, por gentileza. E eu vou pedir para que os homens que ainda não são pais biológicos, que fiquem em pé também, por favor, todos os homens fiquem em pé, por gentileza, não é? Porque hoje é um dia muito especial, nós celebramos hoje a paternidade, e a paternidade ela pode ser dupla, né? A paternidade ela pode ser biológica e espiritual, não apenas biológica. E eu quero dizer para você que é pai biológico, que você não pode satisfazer-se com a paternidade apenas biológica, porque Deus, quando gera um ser através do seu vínculo relacional com alguém, o objetivo é que haja uma multiplicação do amor de Deus nessa terra. Então, a sua e a minha missão enquanto pais biológicos é, sobretudo, fazer dos nossos filhos, filhos espirituais de Deus. Então, você e eu temos essa linda missão. E você que porventura está aqui, que ainda não teve um filho biológico, quero dizer para você que você tem o privilégio de começar treinando isso com filhos espirituais. Então, nós todos, com essa missão de Deus, nós somos não só influenciadores, mas nós somos formadores, né? Deus nos chama para formar homens e mulheres que vão abençoar esse mundo. Então eu quero dizer para vocês que você e eu, nós temos esse chamado e nós queremos abençoar a tua vida hoje, declarando sobre você que você é um poderoso guerreiro. Amém? Então eu vou pedir para aqueles que estão ao lado aí desses homens, fiquem em pé, por favor, estende as mãos na direção dele aí, por favor, e nós vamos declarar sobre a vida deles uma verdade espiritual. Nós vamos declarar sobre a vida desses homens que eles são poderosos guerreiros, amém? Vamos fazer isso no 3, 1, 2, 3, poderoso guerreiro, vamos lá de novo, 1, 2, 3, poderoso guerreiro, é isso que você é. Estende as mãos sobre esse homem, nós vamos orar por ele, vamos orar uns pelos outros agora. Pai querido, nós recebemos de Ti uma missão, e nós queremos exercê-la com fidelidade, com o poder do Teu Espírito. Queremos, Senhor, ser homens poderosos guerreiros, que não desanimam diante das circunstâncias, que abraçam essa missão com temor e responsabilidade. Faz de nós não apenas pais biológicos, mas pais espirituais, Senhor. Que nossos filhos biológicos possam crescer e tornarem-se filhos espirituais nossos e do Senhor, e que assim, Senhor, cada um desses homens aqui possa ser um formador de homens e mulheres cheios do Teu Espírito. Então encha-nos, como já cantamos aqui, encha-nos do Teu Espírito, porque não é possível ser um poderoso guerreiro sem sermos cheios do Teu Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá um abraço desse homem aí, declara sobre a vida dele essa verdade, não é? Sobre nós, amém? Glória a Deus, pode sentar, Deus abençoe sua vida, amém. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a Bíblia em Isaías 9. Nós vamos ler o Isaías 1, versículos 1 a 7. Esse texto vai nos conduzir nessa meditação de hoje. O nosso foco hoje é falar sobre o governo de Cristo. Esse governo que está sendo estendido pelo próprio Cristo e que ele não tem fim. E esse governo é um governo de paz, um governo onde a paz virá por meio de Cristo, sobre a vida de famílias, de pessoas, sobre a terra. E ainda que você e eu não venhamos a dar as mãos a Deus no estabelecimento desse reino, a palavra de Deus vai declarar que esse governo vai se estender e que ele é um governo que não terá fim. Amém? Então nós vamos ler o livro de Isaías no capítulo 9, esse livro que é um livro profético, e esse capítulo especificamente, ele anuncia o Cristo, e eu quero convidar você então a ler comigo esse capítulo 9 de Isaías.
Diz assim: contudo não haverá mais escuridão para os que estão aflitos. Olha que lindo o texto começa. O texto vai anunciando que quando esse Cristo vier, não haverá mais treva, não haverá mais escuridão. E essa escuridão é a escuridão da alma do ser humano sem Cristo, porque nós ficamos envolvidos, tomados por uma aflição. E ele vai dizer: no passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Quantos aqui já creram em Jesus? Levanta a mão aí, por favor. É isso aí que aconteceu conosco, é o que acontece espiritualmente na vida do ser humano. Sem Cristo nós estamos nas trevas, mas quando nós nos encontramos com Ele, nós então somos transportados para o reino da luz. E esse texto vai dizendo sobre isso: fizestes crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Quando o reino chega, a alegria chega. Quando Jesus chega, a alegria chega. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Fala comigo: como no dia da derrota de Midian. De novo, como no dia da derrota de Midian. Guarde isso, ele está dizendo que a vinda de Jesus ao mundo trouxe para todos aqueles que receberam a Jesus uma libertação de um jugo, de um peso que oprimia, de uma carga que estava posta sobre nós, que era a carga do próprio pecado, que traria sobre nós o castigo, e o castigo seria a morte. Mas a vinda de Cristo até o ser humano, e todos nós que colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e cremos nele, o que esse texto está dizendo é que Deus tira esse jugo de nós, esse peso de nós, essa carga que nos oprimia, que nos destruía. E ele vai dizer que essa carga, essa canga que estava sobre nós, que é o peso do pecado, ele nos levaria a um castigo eterno, mas o Senhor vem e tira de nós isso. Aleluia, gente. Isso é o que Cristo fez por todos aqueles que creram nele. E aí ele vai dizer: no dia da derrota de Midian. Então preste atenção nisso, porque nós vamos voltar nisso aqui. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Aqui é um anúncio então profético de Cristo Jesus. Deus coloca sobre os ombros do seu filho um governo. E esse governo, querido, olha o que o texto vai declarar. Olha quem Cristo é. Ele diz: ele será chamado maravilhoso conselheiro. Se você está buscando conselho, existe uma única pessoa que é maravilhoso conselheiro, é o Cristo. Deus poderoso, Pai eterno. Olha o caráter desse Deus eterno. Ele é príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Bom, esse texto trata-se de uma palavra profética acerca do reino de Deus. Deus veio estabelecer o seu reino, e a promessa desse texto diz que esse reino não vai parar de crescer. Deus vai estender esse reino. Deus vai fazer com que esse domínio seja para sempre. E o texto vai dizer, querido, como é que isso vai acontecer? Porque a pergunta é: como Deus vai fazer isso? Como Deus vai estender o seu reino de tal maneira que a paz dele virá e será estabelecida sem fim? E o texto então vai responder isso. O texto vai dizer que vai ser estendido e vai vir e vai se estabelecer como no dia da derrota de Midian. Para entender então, querido, essa profecia, a gente precisa ir para a história que está contada em Juízes capítulo 6.
Então hoje nós vamos nos debruçar em Juízes 6, por quê? Olha para mim aqui. Porque Juízes capítulo 6 é a chave para interpretar essa profecia de Isaías capítulo 9. Então vamos juntos lá para Juízes capítulo 6. Nós vamos ler versículos 1 a 16, depois nós vamos entrando no capítulo 7 também. Vamos ler aqui. Diz assim, Juízes 6, de 1 a 16. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Durante 7 anos, Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Ele aqui é Deus, tá? Então o texto começa dizendo que o povo de Israel, que é o povo de Deus, eles fizeram o que Deus reprovava, e por isso o próprio Deus, ele vai entregar o seu povo nas mãos dos midianitas por 7 anos. E os midianitas dominam sobre Israel, o texto vai dizer isso. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. A opressão dos midianitas, a força dos midianitas, o poder exercido pelos midianitas sobre a nação de Israel vai fazer com que eles saiam das suas casas e eles vão construir então cavernas nas montanhas. Eles vão se esconder nessas fortalezas, nessas cavernas. E o texto diz que sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles invadiam as suas plantações. Acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam, preste atenção, não deixavam absolutamente nada vivo em Israel. Nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Ou seja, tudo aquilo que era propriedade dos israelitas estava sendo consumido pelos midianitas. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhoto. Esses eram os inimigos, tá? Era impossível contar os homens e os seus camelos. Eles invadiam a terra para devastá-la. Por causa dos midianitas. Fala comigo, por causa dos midianitas. Olha lá, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Presta atenção aqui porque é delicado isso aqui, é importante a gente entender. Nem todo sofrimento que nós, como povo de Deus, passamos, ele advém de alguma disciplina de Deus. Não, porque a Bíblia diz que a chuva cai sobre os bons e sobre os maus. A dor vem sobre todos nós, independente de nós andarmos com Jesus ou não. Mas é importante entender que há momentos na história do povo de Deus, na minha história, na sua história, em que Deus nos abençoa, Deus nos faz prosperar. E nós estamos falando aqui prosperidade física, emocional, espiritual, material. Presta atenção que Deus superabunda em nós a sua bênção. E que à medida que essas bênçãos vêm vindo sobre nós, o nosso coração vai amando mais as coisas do que Deus e vai se afastando do Senhor. E nós passamos não apenas a nos afastar de Deus, mas a condição que muitas vezes chegamos é a condição de virarmos as costas para Deus e abandoná-lo. E isso é o que acontecia, ou tinha acontecido, se você ler a história de Juízes, várias vezes aconteceu entre os juízes. Então Deus vai fazer o quê? Esse Deus que nos ama, que nos trata como filhos e que quer ter-nos próximos como um pai a um filho, Ele vendo que o nosso coração está se distanciando, Ele vai chamando, porque Ele quer nos proteger, Ele quer nos livrar do mal, Ele quer impedir que a gente venha a sofrer, mas a nossa obstinação de seguir o nosso caminho, virando as costas para o nosso Pai, para o nosso Deus, faz com que Deus então chegue uma hora e diga assim, então tá bom. Então não só eu vou deixar você ir, mas eu vou enviar sobre a tua vida a opressão que virá pelo inimigo. E isso é o que está acontecendo aqui. Você percebeu o que o texto diz? O texto vai nos mostrar claramente que de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos Deus os entregou nas mãos dos midianitas. E eles então passam a padecer dor. Mas queridos, a pergunta é, Deus está fazendo isso por quê? E a resposta está no texto.
Deus está fazendo isso porque Deus nos ama, como um pai a um filho, e Ele sabe que a única coisa que vai trazer o filho de volta para Ele será a dor. E é o que o texto nos mostra. Observe bem. O texto vai dizer então que Israel empobreceu tanto que os israelitas fizeram o quê? O que eles fizeram? Olha o texto. Clamaram por socorro ao Senhor. Agora entenda o que Deus já está querendo falar conosco. Nós, quando estamos sofrendo, nós precisamos parar de correr para um lado, para o outro, para o outro, para o outro, e precisamos entender que nós temos um lugar seguro para buscar o socorro. É o Senhor. E o texto diz que quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Deus lhes enviou um profeta que disse, presta atenção, um profeta que vem e a voz, fala comigo, a voz fala com ele. A voz fala com eles. A voz vai dizer, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito, eu tirei vocês das mãos de todos os seus opressores, eu expulsei vocês, eu expulsei eles de vocês e dei a vocês a terra deles. Olha que coisa profunda. Interessante que nesse momento em que Deus é clamado no meio da dor, Deus responde por meio de um profeta. E o que o profeta vem fazer, queridos, não é jogar na cara do povo de Deus alguma coisa, não. Deus vem lembrá-los de que desde sempre Deus é alguém que está operando na história deles. Então Deus precisa trazer a memória do seu povo, a mim e a você, que foi Ele quem nos tirou do Egito, que foi Ele quem expulsou todas aquelas 7 nações para que eles pudessem possuir a terra, que foi Deus quem os livrou, que foi o Senhor quem veio com seu poder e fez maravilhas. Porque Deus está lembrando isso ao povo, porque Deus está querendo dizer, meu querido, sou eu quem vou de novo fazer algo na sua história. Você pode confiar. Você pode crer nisso. E aí Deus vai e diz, eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então, olha só, aparece um anjo na história. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia aos abiezeritas Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, olha Gideão. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas, suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para Gideão e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu, o Senhor pergunta para ele, não sou eu quem está enviando você? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. E o Senhor responde, eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse o quê? Fala comigo, como se fosse um só homem. Glória a Deus. Feche os teus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, revela a nós, Pai, os mistérios do Senhor nessa noite aqui. Tu estás estendendo o teu governo, Senhor. Um governo que é sem fim, um governo de paz. E o Senhor nos chama, Senhor, para como discípulos de Jesus, homens e mulheres, adolescentes, jovens, crianças, adultos, idosos, sermos partes da expansão do Teu reino. Nós oramos por isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você entendesse o contexto da história da nossa igreja e o que esta palavra tem a ver para nós hoje à noite.
Nós cremos que estamos dentro de um tempo de multiplicação, debaixo de uma revelação que Deus nos deu dia 13 de outubro de 2022. Um tempo de multiplicação, onde Deus vai multiplicar discípulos, e Ele está fazendo isso. Onde Deus vai multiplicar igrejas, onde Deus vai multiplicar casas para se tornarem ambientes. Nós chamamos aqui de células, né? Deus agindo, ó, cada discípulo um ministro, cada casa uma igreja. Deus vai multiplicar casas, onde nós seremos igrejas espalhados na cidade. Deus vai multiplicar ministérios, Deus vai multiplicar líderes, Deus vai multiplicar, é Ele. Porque multiplicação é o quê? Milagre. Nós já vimos o texto, né? Consolida, Senhor, as obras das nossas mãos. Salmos 90, 17. Então veja bem, nós estamos vivendo esse tempo. Deus está expandindo o seu reino. E Deus nos convida a isso. A maioria de nós está vivendo a vida preocupado, naturalmente, em expandir os nossos negócios. Glória a Deus por isso. Mas eu quero te dizer que você tem um chamado. O chamado de Deus para mim e para você como discípulos de Jesus é expandirmos o reino de Deus. E expandir os nossos negócios, a fim de que os nossos negócios possam multiplicar o reino de Deus na terra. E nós precisamos alinhar o nosso coração. E essa palavra, ela vai trazer a nós entendimentos importantes. Eu queria falar sobre dois deles. Você já entendeu que o contexto aqui é a opressão e domínio dos midianitas sobre o povo de Israel. Só que o texto de Isaías vai dizer que o governo do Senhor será estendido e não haverá fim nesse governo, será um governo de paz sem fim, e que ele vai fazer isso como nos dias dos midianitas, quando ele deu a vitória. Então preste atenção, o que Deus quer nos ensinar? O que Deus quer falar conosco? E as duas primeiras reflexões importantes aqui, é que o Senhor reina. Fala comigo, o Senhor reina. Meu querido, mesmo quando tudo parece fora de controle, Deus está no controle. Deus está governando, mesmo quando parece que o inimigo, ele está ganhando. Eu quero dizer para você, Deus está no controle. Eram 7 anos de domínio dos midianitas sobre o povo de Israel. E o que Deus precisava ensinar para a nação de Israel era que, apesar de eles estarem passando por aquele momento de dor e de crise, Deus continuava no controle. Fala comigo, Deus continua no controle da minha vida. Essa é a primeira coisa importante. A segunda reflexão importante é que, na nossa crise, diante das dores que estamos passando, como era a nação de Israel, como Gideão, nós vamos questionar onde é que Deus está. Nós vamos, no inconformismo, para que aquilo mude, nós vamos dizer, Senhor, o Senhor nos abandonou. Mas observa que mesmo sabendo que o Senhor reina e que Deus podia resolver aquilo por Ele só, um anjo aparece, um anjo vem até a terra e escolhe, querido, um homem e convoca um homem para essa missão. Um homem, fala comigo, um homem. Pode ser uma mulher também, fala uma mulher. Uma pessoa basta para Deus mudar a situação em que você se encontra. Interessante? Essa história me chama bastante atenção e eu posso dizer para você que é um dos homens que eu me identifico demais, porque Deus fala coisas para ele que parece que são incoerentes com o que ele pensa de si. Gideão não se considera um poderoso guerreiro. Ele, na verdade, é o menor dos menores. Mas Deus vai escolher ele, para que no meio daquela confusão toda, ele possa ser um instrumento de Deus para estender o governo de Deus na terra naquele tempo. Essa história vai nos revelar 4 verdades espirituais. A primeira delas, Deus estenderá o seu reino de qualquer maneira. Fala comigo isso, Deus estenderá o seu reino
de qualquer maneira. Por quê? Porque não há ninguém tão poderoso como Ele. Ninguém resiste ao poder de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há limites. Então deixa eu te dizer, se você está passando por batalha hoje, se você se sujeitar a Deus e ao poder dEle, querido, não se preocupa com o inimigo, porque Deus, Ele é maior do que o seu inimigo. Você pode perder a batalha por si só para o seu inimigo, mas se você lutar com Deus, Deus batalhará com você e por você. Então, primeiro, Deus vai estender o seu reino e ponto, final. Quer eu apoie, quer não apoie, quer eu ajude, não ajude, Ele vai estabelecer o reino dEle. Agora é interessante que Deus vai nos chamar para isso. E o versículo 12 a 14, olha comigo, vai falar que um anjo do Senhor aparece a Gideão. Ele estava, o versículo 11 mostra isso, tá? Sentado sob uma grande árvore de ofro. Eu acho interessante, é uma impressão tão interessante essa impressão do anjo aqui, que a gente tem, porque o anjo, você já viu o anjo ansioso? Aqui me parece que o anjo está tranquilão, ele está lá na árvore, ele está esperando só o comando de Deus, né? Porque Deus está no controle, e agora o Senhor falou assim, é aquele lá, eu vou pegar aquele lá e vou mudar a história por ele. O anjo está na árvore, observando Gideão. Gideão, o que ele está fazendo? O texto vai dizer no versículo 11, olha comigo lá, que ele era filho de Joás, o abiezrita, e que ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. A razão você já sabe, né? O texto diz que os midianitas invadiam a terra, lá no versículo 5, 6, e que eles tomavam tudo, os animais, as plantações, os frutos, e eles iam assim tirando das mãos. Então então Gideão, ele vai esconder aquele trigo e ele vai bater aquele trigo não lá na eira, ele vai tirar e vai colocar isso lá dentro daquele prensar, daquele tanque de prensar uvas, e ele está ali fazendo isso. Então o anjo vem até Gideão. Eu acho lindo isso, porque o anjo chega, aparece para ele, e olha o versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ai. É estranho demais, né? Ah, Senhor, eu queria que você observasse bem isso. Esse homem, ele não se percebe desse jeito. Ele não se olha desse jeito. Olha o versículo 15. Ele diz, Senhor, como é que eu vou libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. E aqui a gente começa a entender que quando Deus quer fazer algo extraordinário, Ele vai escolher a gente que eu e você, que nos sentimos os menores. Sabe por quê? Porque há um poder na humildade. Fala comigo, há poder na humildade. Lá em Coríntios fala que Deus escolhe os fracos para confundir os... Vamos ser francos aqui. Nosso coração, às vezes ele é orgulhoso. Às vezes Deus está fazendo algo por um fraquinho lá e você está dizendo assim, acho que Deus errou, era para ser eu lá no lugar dele. E sabe o que é interessante, de verdade? Eu já assisti isso muitas vezes. Às vezes aquele lá que Deus está usando, ele realmente tem menos recursos do que esse aqui. Só que Deus está olhando para o coração humilde dele e está dizendo, há poder na humildade. E Deus vai pegar aquele lá, sabe por quê? Porque eu, com o meu copo cheio, não vai aparecer a glória de Deus em mim, vai aparecer a glória do homem. O que está acontecendo aqui é que Gideão, ele entende que ele é o menor de todos. E como há um poder tremendo na humildade, Deus tem que pegar aquele que não se percebe como capaz. Aquele que, na verdade, se acha o menor de todos. E diz, Deus, mas o Senhor vai fazer por meio de mim. Né? Eu imagino que muitos de vocês, com o desafio das casas, de abrirem as casas aqui, estão com esse sentimento. Senhor, mas como é que eu vou abrir uma casa? Deixa eu te dizer, é você. É exatamente você.
Deus quer você porque há um poder tremendo no coração humilde que diz: Senhor, eu não sei como vai ser, mas Deus só quer que você diga: sim, Senhor, eis-me aqui, porque Deus vai te encher com a glória dEle. Porque Ele quer se revelar através de nós, de mim, de você. E o texto continua, olha só que lindo, que coisa extraordinária. No versículo 14, diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel nas mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Eu acho tremendo. Ele diz assim, olha o poder do chamado aqui, olha o poder do chamado. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Então há um poder tremendo na humildade, mas há um poder tremendo no chamado. Fala comigo, há um poder no chamado. Você olha para você sente o menor, mas Deus vai focalizar você dizendo o seguinte: mas não é sobre você, é sobre quem está te enviando. É sobre quem está por trás de você. É sobre quem está separando você e enviando. Nós vamos vencer porque sou eu que estou enviando você. Sou eu, o Senhor. Há um poder. Deixa eu te falar. Durante esse período de fevereiro, março, abril, soube que ontem foi lindo aqui o testemunho que Deus usou, o time, a equipe, o testemunho do Roger. Deus já me fez chegar essas notícias maravilhosas. Mas deixa eu dizer, durante o mês de fevereiro, março, abril, Deus falou conosco aqui através da série De Casa em Casa. 442 pessoas disseram: eu quero abrir a minha casa. Eu creio, e eu preciso te lembrar de algo. Você não botou o seu papel lá porque você quis entrar na onda, não. Foi porque Deus chamou você para essa missão. Você ouviu uma voz dizendo: eu quero você, eu quero a sua casa, eu quero o seu tempo, eu quero usar você. Deixa eu te falar, de lá para cá vem inundação, é certo que o inimigo nesse processo, ele deve ter lançado um monte de coisas na tua cabeça, dizendo: você não vai ter tempo, vai ser difícil, vai ser complicado, não é para você esse negócio. Deixa eu te dizer, é mentira, há um poder no chamado e você não pode abrir mão dele. Ontem nós estávamos aqui com menos de 400 pessoas, nós fechamos, antes da inundação, nós tínhamos 762 pessoas, 63. Deixa eu te falar, talvez seja você que não veio ontem, porque você está dizendo: eu acho que não é para mim. Não, é para você. Porque há um poder na humildade e há um poder no chamado. Fala comigo, há um poder na humildade e no chamado. Você não pode parar no meio do caminho. Mais do que isso, olha comigo, o versículo 16... ele vai falar o seguinte no 15: ah, Senhor, como posso libertar Israel? Respondeu Gideão: meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. E aí no 16 o Senhor vem e fala comigo: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Então há poder na humildade, há poder no chamado e há poder na presença. Fala comigo, há poder na presença. Quem garante o sucesso é que o Senhor está com você e comigo. Se Deus está em você, preste atenção, querido, não limite o poder dele em você. Deus está em você. Fala para o seu irmão: Deus está em você. Fala para ele aí, Deus está contigo. Agora fala para ele assim: não limita o poder de Deus na tua vida não, querido. Porque há poder na presença. Sabe o que significa isso? Que quando Jesus chega em você e chega por meio de você num lugar, as coisas vão mudar por causa da presença dele que chegou. Como isso é sério, como isso é fato, como isso é importante. Quando o poder de Deus chega, qualquer pessoa, eu creio nisso, pode fazer coisas extraordinárias por causa da presença de Deus na sua vida. Não há como. Nós voltamos agora de um encontro, estávamos reunidos. Era um encontro de pastores, é um encontro de igrejas, de pastores e igrejas que no Brasil têm sido chamadas e convocadas para pensar o avanço do reino no Brasil e o avanço do reino no mundo. Mas nós estamos conectados a mais de 66 países. Então eu e Martins fomos convidados para estar lá representando a nossa igreja. Já tínhamos sido convidados há 2 anos para isso e Deus foi
né, nos fazendo entender o tempo, e agora nós somos para esse encontro. Deixa eu falar uma coisa para você. Muita coisa acontece lá nesse encontro, além de nós sermos encorajados, envisionados, mas também nós sentamos à mesa com outros pastores para ouvir o que Deus está fazendo e para crescermos na mutualidade das experiências. Nós conhecemos uma pessoa chamada Emerson. O Emerson, ele é um cadeirante. O Emerson, ele é pastor. O Emerson, ele pastoreia uma igreja, ele é advogado, ele deixou tudo para ir para o ministério pastoral. E Deus chamou para que ele fosse trabalhar dentro da Martinho, Ilha de Marajó. E ele foi trabalhar na Ilha de Marajó. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos ouvindo a história dele, e ele pôde partilhar o que Deus está fazendo lá. Você quer saber quantas igrejas foram plantadas em 13 anos por meio daquele homem? 13 anos por meio daquele homem que tem limitações físicas. Ele é um paraplégico. Deus levantou a vida daquele homem. Ele é um homem cheio do Espírito Santo. Deus plantou 200 igrejas lá na Ilha de Marajó através daquele homem. Ele saiu de lá, agora ele está plantando numa outra cidade do Pará. Ele está lá 5 anos com a esposa dele. Eles já plantaram 39 novas igrejas lá. Ele tem reunido 40 mil pessoas. Deus tem levantado esse homem para proclamar Cristo em encontros onde Deus tem trazido milagres de curas por meio da vida dele. Aí você diz, mas ele não está curado. Que coisa extraordinária. Deus tem pego aquele homem para revelar que a glória do poder de quem está manifestando é do poder de Jesus. Gente, não dava para ouvir, não dá para ouvir aquele homem não chorar. Não dá. Eu fui impactado com a Martim por várias histórias lá. Muitas histórias que Deus está fazendo no Brasil. Foi demais, mas a que mais nos impactou é o que Deus está fazendo por meio daquele homem. Sabe por quê? Porque qualquer pessoa que diz sim para Deus pode fazer algo extraordinário no poder de Deus. Apesar da covardia, né? Nossa, quando nós nos apresentamos para Deus, querido, Deus, Ele quer usar você. Fala para a pessoa do seu lado, Deus quer te usar, não foge não. Não dá desculpa não. Agora, não abra mão da presença de Deus, porque a presença de Deus é o que é poderoso, ela é fiel, ela é comprometida, a presença de Deus é incondicional, Deus não se esquece de nós, Deus não nos abandona. A Bíblia vai dizer que ainda que uma mãe venha se esquecer do filho do próprio ventre, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Então, quando a gente ouve isso, a gente entende que a presença de Deus é algo extraordinário para nós, porque Deus não nos abandona. Deus não nos deixa. Por pior que eu tenha feito, por pior que eu tenha sido ou crido, Deus nunca vai deixar de estar com você e comigo, porque a sua lealdade, sua fidelidade não falha. Então, que tipo de homem e mulher Deus vai escolher para expandir o reino? Faz essa pergunta comigo. Que tipo de homem e mulher? Faz aí. Que tipo de homem e mulher Deus vai usar para expandir o reino dele? Para mim o versículo 13 responde isso. Quando Gideão então faz como se fosse uma oração, mas uma oração de quem está inconformado, de se o Senhor está conosco. Por que está acontecendo tudo isso, Deus? Por quê? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem que o Senhor foi quem nos tirou lá do Egito, mas agora parece que o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos midianitas, e aí o Senhor fala assim, você não está entendendo nada, eu estava só esperando a tua indignação para te usar. É você. Aí Deus vira para ele e fala, você é o poderoso guerreiro que eu vou usar. Você está indignado aí com o que está acontecendo? Deus está querendo falar para você hoje. Ei, poderoso guerreiro. Ei, poderosa guerreira. Eu estou prontinho para te usar. Você está se queixando aí que o negócio está feio? Mas eu não vou descer do céu para botar anjo aí. Eu vou usar você. E o anjo está lá na boa. Deus podia estar usando o anjo, né? Mas o anjo está lá em cima da árvore. Sem ansiedade, tranquilo,
E aí ele vai dar notícia para Gideão: é você, o poderoso guerreiro, que vai ser usado para estender o meu governo aqui. E aí? Quantos aqui estão prontos para ser usados? Não, você vai dizer: pronto, eu não estou. Mas quantos querem dizer sim para Deus? Quantos querem dizer: eis-me aqui, Senhor? Gente, Deus vai usar você e eu. Isso é maravilhoso. Isso é bênção. Fala para o teu irmão assim, dá uma cutucada mesmo assim: meu irmão, não se acomoda não, por favor. Mas fala para ele assim, dá boa notícia. Fala para ele desse jeito assim, ó: tem algo maior de Deus para você viver e fazer na terra. Fala aí: tem algo maior de Deus para você viver e fazer na terra. Alguns de vocês talvez estão dizendo assim: ah não, eu acho que eu já estou meio velhinho. Talvez alguns de vocês estão dizendo assim: eu acho que eu já estou na minha aposentadoria. Deixa eu falar para você, é você mesmo que Deus quer. Você tem mais tempo. Entendeu? Você pode trabalhar. Você tem sabedoria, porque você tem experiência de vida. Deixa eu falar, não escapa ninguém, desde a criança ao mais velho. Cheio do Espírito Santo é uma coisa extraordinária. E eu creio nisso. Como eu creio nisso? Deus vai usar pessoas que não querem estabilidade. Ah, pastor, eu estou buscando isso na minha vida. Deixa Deus desestabilizar tudo, querido. Porque não vai ficar pedra sobre pedra. Deus vai te chamar para cumprir esse chamado, para estender o reino, e você vai olhar para trás e falar: mas a minha casa, deixa isso aí para lá, rapaz. Ah, mas isso aqui, não, deixa isso aí para ele. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para te entregar é muito maior do que o que esse mundo vai te oferecer. Nós precisamos tirar o nosso coração desse mundo, de querer estabelecer o meu reino pessoal, o meu nome pessoal, levantar o meu nome para levantar o nome de Jesus, estabelecer o reino dele, expandir o reino dele, expandir aquilo que Deus quer para fazer nessa terra através de nós. É isso que Deus quer de nós. Você não pode se conformar com a vida passando, e você é lá multiplicando o seu reininho pessoal. Não, querido. Deus está nos chamando para dar as mãos para Ele na expansão do reino dEle. Agora, Deus quer que o teu negócio prospere? Não tenha dúvida. Deus quer que você seja melhor do que você faz? Não tenho dúvida. Mas para quê? Para quê? Para quê? Se isso aqui não for para a expansão do reino dele, for para a expansão do teu reino pessoal, do teu império, você está gastando energia sem foco certo, sem propósito certo. Agora, só corrige isso na rota. Só faz isso: Deus me faz prosperar. Mas eu estou entendendo que não é prosperar para mim, é prosperar para que eu possa estender o teu reino. Eu estou entendendo, para amar mais, para abençoar mais, para ver mais igrejas avançando, para ver mais pessoas se convertendo. O Senhor quer me usar para ser uma bênção através lá na vida dos meus funcionários, na família deles. Deus quer tudo isso. Hoje de manhã eu pedi para a nossa academia lá, o nosso proprietário da academia lá, que se converteu, ele se levantar aqui, ó. Se converteu ele, se converteu o outro. A esposa já era convertida, se converteu ele, depois se converteu a pessoa que o ajudava diretamente, se converteu. Depois desse se converteu, começou a se converter alunos. Gente, hoje tinha uns 8 aqui, uns 7. Aí hoje, um deles, chamado Gabriel, que é um jovem advogado, um menino preciosíssimo, que a gente já está há mais de um ano lá, semeando no coração dele, e eles todos lá trabalhando. Gente, Gabriel veio semana passada, foi tremendamente impactada pela palavra que Deus trouxe aqui. Essa semana a gente se encontrou com ele na academia, e ele contou pessoalmente para a gente isso. Hoje ele veio, e hoje ele tomou uma decisão por Jesus aqui. Isso é maravilhoso, deixa eu te falar. Eu estava dizendo para o dono da academia lá, né? Para ele, falando para ele: cara, o teu negócio ganhou propósito. Antigamente era só, né, deixar todo mundo saradão aqui por fora. Agora não, mano. Agora ganhou um propósito de caráter, está sarando por dentro as pessoas. Você chega lá, louvorzinho tocando, né? Quem não gosta põe lá o seu negócio lá, mas eles não estão nem aí, deixa rolando o louvor o dia inteiro lá. É isso, Deus quer isso para nós.
Nós vamos abrir as nossas casas em setembro. Deixa eu dizer para você, hoje eu estava com uma confusão com a Martinha. Nós estamos com uma confusão com a Martinha, eu e Martinha lá em casa. Porque nós estamos mais ou menos com o número de umas 18 pessoas para levar para dentro da nossa casa. Eu não vejo a hora de chegar a setembro. E você? Você está com medo? É melhor que você tenha medo do que você achar, eu estou doidão. Não é. A gente vai cheio do Espírito, com o coração tremendo, mas Deus vai usar você e eu para isso. Gente, nós estamos no melhor tempo no Rio Grande do Sul. As pessoas, nós estamos entrando agora numa estação onde muita coisa está acontecendo e a gente precisa entender que é a hora de Deus. É a hora de Deus. Olha, eu não sei o que vai acontecer. Gravataí, você sabe. Deixa eu falar para você um pouco dos desafios que nós estamos. Para você ir entendendo, orando, porque nós vamos começar um jejum amanhã. Deixa eu falar, nós queremos orar pelas pessoas, não é? Você recebeu esse cartão na chegada aí? Pega aí. Recebeu esse cartão? Se você não recebeu esse cartão, levanta a mão que vai chegar para você. Tem um grupo com ele aí, vai chegar para você. O cartão O Amor. Imagine se cada pessoa nessa cidade tivesse um encontro com o amor de Jesus diariamente. E o amor é um acróstico que tem a ver com o que nós queremos fazer. Nós queremos, nesses 21 dias de jejum, orar por pessoas que nós queremos falar do amor de Jesus. Aqui na frente, ó. Aqui na frente também. Isso, levanta bem alto o seu nome que vai chegar aí. Sua mão aí, por favor. Tá? Então, nós queremos que você ore nesses 21 dias. Eu vou orar, nós vamos orar por essas pessoas. Mas nós queremos que você possa abrir os seus olhos, né? Aqui nós temos como se fosse o Wi-Fi, né? Abrir o seu sinal é o olhar de observação para essas pessoas, com a oportunidade de servir essas pessoas, de amar, de trazer essas pessoas para casa. Então, ore por elas. Abra o seu sinal, né, ouvidos e corações para compreender as histórias e necessidades dessas pessoas, mas traga para a mesa, crie momentos com essas pessoas, sentem com elas, permitam que elas possam partilhar das suas vidas e depois esteja pronto para servir essas pessoas nas suas necessidades, que é o O de ofertar ali, ó, é servir essas pessoas nas necessidades sentidas por eles. E o R ali é de repartir. Reparta o amor de Jesus, reparta a sua história, compartilhe o que Deus está fazendo na sua vida e transformando a sua vida. Hoje eu achei lindo porque quando Gabriel, ele estava ali e Deus falou ao coração dele, ele falou para o outro que estava do lado, que é uma pessoa que se converteu há pouco tempo, se converteu lá na PUC, num dos cursos da PUC. E quem levou ele para lá e já começou a cuidar dele foi esse, que é novo convertido, já compartilhando o que Deus está fazendo com ele. Então, amados, Deus quer nos dar essa cidade. Você crê nisso? Sim ou não? Se Deus quer nos dar a cidade, eu quero a cidade, amém? Então estimula o seu irmão a isso, a sonhar grande para Jesus. Lembre que o alvo é expandir o reino de Deus. Você não admira pessoas que sonham grande no seu negócio? Não admira? Às vezes a gente julga homens e mulheres de Deus que sonham grande para o reino de Deus. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Pessoas já falaram para mim isso. Teste, acho que você quer ser igreja grande. Eu falei, meu querido, deixa eu te dizer o que eu quero. Eu preciso compartilhar meu coração com você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Então, se Deus amou o mundo, a minha expectativa é que o mundo inteiro venha ao conhecimento desse amor. Então, eu não posso limitar o crescimento de uma igreja, porque eu olho para uma cidade e eu penso quantas pessoas, lá do meu apartamento, quantas pessoas estão nos seus apartamentos ainda que não conheceram o amor de Jesus. Então, um sonho grande. Eu sonho o sonho de Deus, o mundo inteiro conhecendo o amor dele. Não é assim que a gente deve sonhar como discípulo de Jesus? É isso. O que isso vai significar? É uma multidão de pessoas que você e eu podemos amar nessa cidade. É isso. É isso, querido. Estava ouvindo o pastor Paulo Mazzoni, BH, Central BH,
Igreja Batista Central lá em Belo Horizonte. Ele disse o seguinte: eu tenho um sonho, e foi tão interessante ele falando, eu tenho o sonho em que o domingo vai virar uma confusão nas ruas da cidade de BH. Aí eu fiquei observando aquilo com o Martinho que ele estava falando, ele estava dizendo o seguinte: já percebeu que durante a semana o trânsito é uma confusão? Cheio de gente para cá e para lá? Ele dizia: eu sonho o dia que o domingo vai ser essa confusão, porque a cidade inteira vai estar saindo para ir para os prédios de igreja para louvar ao Senhor, e vai estar aquele congestionamento. Eu lembrei da Colômbia quando eu e Martinho fomos visitar a Colômbia. A Colômbia viveu um tempo de avivamento, e eu e Martinho tivemos o privilégio de conhecer as igrejas da Colômbia, igrejas com 60 mil, igrejas com 30 mil, com 15 mil, igrejas enormes. E eu e Martinho, para irmos num culto com as meninas, Laila e Radassa, nós tivemos que fazer a inscrição das meninas e chegar 1 hora. Fizemos a inscrição durante a semana, chegar 1 hora antes para elas poderem conseguir acesso nas crianças. E aí nós fomos para a fila e nós ficamos mais 1 hora na fila para poder entrar no prédio da igreja. E quando entrava no prédio da igreja, ninguém escolhia o lugar, porque era tanta gente que tinha que entrar assim, ó, Quando eu estava em Cuba, e lá em Cuba em 2006, eu creio que foi um sonho de Deus para mim. Eu fui para lá com um grupo de pastores, nós fomos lá para falar e treinar 200 pastores em Cuba. E quando nós chegamos, tinha uma parede grande assim na sala do pastor daquela igreja lá em Ratibunico, e era um mapa de Cuba, o Ocidente, o Oriente. Então estava Havana, estava o centro onde nós estávamos, e o Oriente de Havana, e vários pins, né, no mapa, e era muito. Eu falei: o que é isso? E ele falou: são igrejas, pastor Tércio. Eu falei: igrejas? Tudo isso aí é igreja? Sim, os 200 pastores que vocês vão receber aqui são os responsáveis por abrir tanta igreja. E aí eu tentei entender, mas como é que isso acontece? Ele falou: você sabe como é que funciona em Cuba? Em Cuba, os prédios das igrejas, imagina esse prédio aqui, eles não podem ser construídos pós a Revolução. Então, os prédios onde há culto são aqueles que já existiam antes da Revolução. Então, o que acontece quando a igreja cresce? O quê? Não tem lugar para as pessoas. Então, eles vão fazer o quê? Fala comigo, abrir as suas casas. Então, as casas são nas igrejas, ou as igrejas são nas casas. Então, ele falou assim para mim: sabe qual é o sonho de todo discípulo de Jesus em Cuba? Sabe qual é o sonho, pastor? Eu falei: qual é? É ao se converter, ele ser batizado e ele ser treinado para ele abrir a casa dele, na casa dele se tornar uma igreja. Então, tudo isso que você está vendo aí são igrejas de pessoas que não têm curso de teologia, que não têm bacharel em teologia, não tem nada, mas tem um amor por Jesus e amor pelos perdidos. Ei, deixa eu falar. Lá naquele lugar, eu creio que eu recebi uma visão de Deus. Um sonho veio ao meu coração. Cheguei aqui e falei isso para Marta, falei para a equipe: qual é o sonho? Eu sonho desde 2006, o dia que todos os discípulos de Jesus desta igreja vão abrir as suas casas para ter o privilégio de amar, evangelizar, pastorear, discipular e enviar outros que vão abrir a casa. Fala comigo: amar, evangelizar. Porque você, quando fala do amor de Jesus, você está falando é de um amor que te alcançou. Então você vai, ao evangelizar essas pessoas, ao falar do amor, elas vão conhecer a Cristo. E você, fala comigo: eu vou pastorear essas pessoas. Mas como pastor? Se eu não sei pastor, eu não sou pastor. Você sabe o que você precisa para pastorear? Não é de teologia. Você precisa de amor. É o amor que pastoreia. É o amor. Eu conheço pastores teólogos que não são capazes de amar. E eu conheço pessoas que nunca fizeram teologias e amam de uma maneira poderosa. Fala comigo: eu vou amar, eu vou pastorear, eu vou discipular e depois eu vou enviar essas pessoas. E elas vão abrir as casas delas. E Deus vai fazer algo que vai mudar essa cidade. Ai, Deus. Eu posso continuar sonhando isso? Eu não acho que esse sonho é nosso, não. Eu acho que esse sonho é de Deus. Sabe o que é uma cidade abençoada? É uma cidade cheia da glória de Deus.
Uma casa abençoada é uma casa cheia da glória de Deus. Uma igreja abençoada é uma igreja cheia da glória de Deus. O texto diz: o meu reino se estenderá. Ele está falando de aumentar, de crescer, de crescer. É um reino de paz que não tem fim. É isso que Deus deseja. Você precisa saber, quando você abrir a casa, olha só que coisa linda. Eu estou conectado com algo que é sonho de Deus. Você não quer viver algo que tem a ver com algo que Deus sonhou? Você imagina isso para a sua vida? Eu sei que eu estou vivendo algo que tem a ver com o que Deus sonha. Ele disse: eu vou estender o meu reino. Ele não tem fim, é um reino de paz. Isso me dá uma coragem para entregar toda a minha vida para Ele. Porque eu sei que eu estou conectado ao que Deus sonha. E aí nós chegamos aqui nesse homem, Gideão. E Deus vai falar: como é que você vai vencer? Você sabe, Gideão? Eu vou te dar 32 mil pessoas, vou te dar um exército. Eu quero que você saiba que a minha oração com a Martinha, desde lá 2006, é: Senhor, levanta um exército então. Levanta um exército. Porque nós vamos dizer sim para o Senhor. Gideão então recebe de Deus um exército, um povo. Eram 32 mil pessoas. Agora você sabe quanto era o exército inimigo? Você quer saber? 300 mil. Que eles olhavam assim, era como gafanhotos, não dava nem para contar. 300 mil. Então, se o exército de Gideão era 32 mil, quanto por cento ele tinha para vencer? Quanto é basicamente 32 de 300? 10% praticamente, arredondando, né? Para menos aqui. Então, Deus dá um exército para ele de 32 mil homens. E aí ele vai animado. 32 mil, Deus fala o seguinte: vamos fazer o seguinte, Gideão. Eu acho que você tem muito. Olha comigo, capítulo 7. Olha lá comigo. Você tem gente demais. Olha comigo. De madrugada, Juízes 7. Jerubaal, isso é Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Herode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie assim, ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil homens. Olha comigo o versículo 12, olha o versículo 12. Os midianitas, os malequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Então, imagina o cara olhando para isso, e daqui a pouco ele tem 32 mil homens, e aí ele chega e reúne os homens e fala assim: vamos fazer o seguinte, se vocês aí tiverem medo, vocês podem ir embora. Eu fico imaginando Gideão, de verdade, fazendo isso assim: bom, eu tenho certeza que esses homens são corajosos. Dos 32 mil homens, 22 mil se mandaram, desertaram. Ficam 10 mil. Você fez a conta? 32 mil homens para 300 mil. Se a gente arredondar 30 mil para 300 mil, cada um tem que vencer 10, certo? Não é isso? Então, tinha 10 homens midianitas para cada israelita. Olha, de repente dava a batalha. Só que Deus vai e fala para os medrosos irem, os caras ficam então 10 mil. Então a conta muda. Se ficou 10 mil, ficaram 10 mil homens, são 300 mil. Cada um desses aqui tem que ganhar agora, lutar contra quanto? 30, né? Então, 30 para você agora aumentou. Eram 10 mais 20, tudo bem. Só que aí Deus fala o seguinte: desce até o rio lá e faz o seguinte, fala para eles beberem, eu vou te mostrar aí, porque eu ainda acho que é muito. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais uma peneira. Desce para o rio. Quem beber como cachorro, não é? Ou quem me levar a mão na boca para beber, então você vai ver, eu vou separar os que vão contigo. Então desce ao rio, e alguns fazem assim, como um animal, como um cachorro, eles pegam a água direto. Só que outros pegam e trazem, porque eles estão atentos, eles estão focados. E Deus fala assim: são esses aí que vão com você, porque esses caras estão focados na missão. Estão focados, eles não perderam foco, nem na hora da sua necessidade eles tiraram os olhos do inimigo. Então dos 10 mil ficam, sabe quanto? 300.
realmente, Deus sabe trabalhar com a gente. Porque se Gideão já tinha medo, se Gideão já sentiu o menor de todos, com 32 mil, talvez ele tivesse coragem. Deus diz, tira os caras, ficam 20, 10 mil, de 10 mil ficam 300. Aqui para mim, presta atenção, eu vejo que Deus não leva para a batalha. Escuta o que eu vou falar com você. Deus não vai levar para estender do seu reino medrosos, covardes. Não. Deus dispensa os medrosos. Deus dispensa. Isso é tão profundo porque você, quando lê o texto bíblico lá em Apocalipse, diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. Parece que aqui é uma certa alusão para dizer para mim e para você, querido, nós estamos estendendo o reino e eu preciso de gente cheia de fé. É humilde, reconhece que não é capaz, mas os olhos deles estão em Deus, está dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu vou. Deus descarta os que não têm foco, ficam para trás, e agora Deus vai fazer com 300. Agora, para mim, sabe qual é a grande lição daqui? Presta atenção. A grande lição para mim aqui é que Deus está dizendo uma coisa para Gideão. Gideão, deixa eu te explicar. Se você não entendeu até agora, e isso serve para você e para mim agora também, tá? Você está lutando e está pensando que você vai guerrear uma guerra que é humana e natural, mas você precisa entender que você está numa guerra que é espiritual. E guerra espiritual se usa armas espirituais, não são as humanas. Você não vai vencer a sua batalha com as armas humanas e naturais. Nunca foi sobre a quantidade de homens para vencer. Nunca foi, porque é uma guerra espiritual. Então ele vai ensinar 3 coisas para Gideão, para mim. 3 coisas. E com isso, querido, eu digo para você que isso me pega. Quando Deus faz isso assim, eu acho tremendo. Aí vem uma pergunta. Porque Deus vai ensinar primeiro que não se trata de batalha natural, é espiritual. Então eu preciso entender que não é pela espada. Deus vai mandar esses caras trocarem inclusive as espadas dele. Se você olha no texto, vai comigo para o texto, olha só. Olha que coisa linda. Gideão está diante dessa crise, tem apenas 300 homens e é noite, ele está com medo. Deus sabe que ele está com medo e fala, desce lá no acampamento porque eu vou encher o teu coração de fé. Quando ele desce no acampamento, os homens estão conversando, um está contando para o outro, eu tive um sonho, cara, eu tive um sonho. E ele começa a contar o sonho para o outro. Isso é o inimigo contando para o outro. E eles vão falando sobre esse sonho. Ele diz, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmentou. Está lá no versículo 13. Lá no versículo 13. E aí o amigo desse midianita responde, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, os israelitas. Deus entregou os midianitas a todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouve isso, ele volta lá para o acampamento e grita com o povo de Israel. Primeiro ele adora a Deus, mas depois como líder ele movimenta os homens, levantem-se. Ele divide os homens em 3 grupos de 100. Observe que estratégia, versículo 16. E aí esses 3 homens, ou esses 3 companhias de 100, recebem de Gideão, sabe o que? Presta atenção, uma trombeta e um cântaro. Na mão esquerda uma coisa, na mão direita outra coisa. Pergunto para você, você é um dos 300 e você tem que lutar contra 300 mil. Agora a conta é 1000 homens, 1000 midianitas para cada um. Pergunto, você quer lutar com o quê? Com espada? Ou com um cântaro e uma trombeta? Como é que você quer lutar? Qual é a probabilidade de você ganhar? Deus manda ele soltar as espadas e pega uma trombeta e um cântaro. Um jarro com uma tocha dentro, um jarro vazio, a Bíblia diz lá, com uma tocha dentro. Para lutar. Sabe como eu chamo isso? Incoerência divina. Fala comigo, incoerência divina. Para mim é incoerente, mas Deus é totalmente absoluto no controle daquilo. Ele vai para a batalha. O que Deus está ensinando aqui é que Deus vence as batalhas com você quando você age por fé. Fala comigo. Deus vence as minhas batalhas
quando eu me movimento por fé. Por fé. Por quê, querido? Porque Deus não abençoa a incredulidade. Aí vem uma pergunta para você: qual é a base da sua decisão para viver uma visão divina? Uma batalha. Qual é a base para você obedecer? Qual é? As possibilidades visíveis? É isso? São as coisas que você tem nas mãos? É a conta do banco que tem dinheiro? Quando tem, você se move, se não tem, você deixa para trás aquela visão de Deus? Qual é a base da sua decisão? A maioria das pessoas, querido, vão se mover quando ele tem os recursos nas suas mãos que ele acredita que são os melhores para a batalha. Só que aqui Deus está tirando a espada da mão e dando para eles coisas que não parece que tem lógica para vencer ninguém. Um cântaro e uma trombeta. Porque uma visão precisa, sabe de quê para se tornar realidade? Fala comigo. Uma visão precisa, para se tornar realidade, de fé em Deus. É isso. Mas também precisa de obediência. Olha o texto, versículo 17. O 16: dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. No versículo 17 do capítulo 7, diz assim: observem-me, faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Olha o líder à frente, observa bem aqui. Esse líder entendeu a visão de Deus e ele está dizendo: vocês podem ficar tranquilos, eu vou à frente, hein, meu amado? Na sua casa, quando Deus falar com você, você se levanta e fala: minha esposa, meus filhos, eu vou à frente, olha para mim, o que eu fizer vocês façam. Um líder não tem medo de se posicionar diante do que ele recebeu de Deus. Ele precisa ir, e não é pela palavra, ele vai à frente. E o texto diz que, olha que coisa profunda, versículo 19 diz que 18, quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas. Observe o quando eu e os que estão comigo tocarem as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas. Quando é que eles tinham que tocar? Quando o líder tocasse. Tinha uma ordem, tinha uma direção. E aqui eu vou aprender, querido, que não é só a cultura da fé, a cultura da obediência que vai gerar a vitória. Quando eu tocar, quando eu fizer, aí vocês façam e diga: pelo Senhor e por Gideão. E eu acho incrível, porque o texto continua: Gideão e 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento depois da meia-noite. E assim que foram trocadas as sentinelas, então eles tocaram as suas companhias, então eles tocaram as suas trombetas, eles quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias, olha só, tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. Gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Gente, como assim a espada, se eles não tinham espada? Como assim? Mas o texto diz que cada homem manteve a sua posição em torno do acampamento, com a espada e com a tocha. Ou melhor, com a tocha e com as trombetas. E os midianitas começaram a fugir, correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, então se estava no vale, eles estavam na montanha, imagina o que foi aquele som. Quando soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas próprias espadas. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que só naquele momento 120 mil morreram, mataram uns aos outros. E ninguém dos israelitas precisou usar a espada. Eles mataram uns aos outros. E o restante fugiram e depois foram pegos e veio a vitória. Então, eu quero terminar dizendo para você o seguinte: olha para mim aqui. A expansão do reino de Deus vai passar pelo estabelecimento dessas 3 culturas na nossa vida, na nossa família e na nossa igreja. Fala comigo: a cultura da fé, a cultura da obediência e a cultura da unidade. Você viu? Para ter sucesso, eles precisavam tocar todos ao mesmo tempo, juntos. Nós vencemos juntos.
Gideão vai trabalhar com esses 3 elementos. Quando ele fala peguem os cântaros e as trombetas, ele está dizendo fé, nós precisamos de fé. Quando ele fala esperem o meu comando, ele estava dizendo, olha, precisamos ser obedientes agora ao Senhor. Ele montou uma estratégia, nós vamos fazer desse jeito. E quando ele fala vamos tocar todos juntos, ele estava dizendo da cultura da unidade. Por quê? Porque a vitória vem pelas armas espirituais, pela obediência e pela unidade. Nós estamos em guerra, gente. Quantos aqui viram aquela reportagem do Templo de Satanás em Gravataí? Levanta a mão, deixa eu ver. Você deve ter visto. Presta atenção. Nós estamos em guerra. E você precisa olhar para as coisas dessa maneira. Deus está procurando esse tipo de guerreiros. Poderoso guerreiro, poderosa guerreira. Quantos aqui vão se apresentar hoje? Quantos aqui? Nós vamos jejuar a partir de amanhã, gente. Pastor, como é que eu jejuo? Deixa eu explicar para você. A partir de amanhã, por 21 dias, nós vamos orar por essas pessoas que nós queremos compartilhar o amor de Jesus, trazer para as nossas casas. Você que já está em célula, ore pelas pessoas também, leve para a sua célula. Se a célula crescer demais lá, a gente vai multiplicar isso. Mas olha só que lindo. Ore esse tempo, sirva. Tenha momentos de mesa, abençoe. Mas para jejuarmos, jejuar é algo espiritual. O jejum é uma experiência onde você abdica do seu alimento natural e você se alimenta espiritualmente. Você troca comida material, física, pelo alimento espiritual. E o alimento espiritual é a palavra de Deus, é a oração, né? Então amanhã, a partir de amanhã, separa o almoço, ou o café, ou a janta. Você pode separar uma das refeições e naquele momento não se alimenta. Só que jejuar não é tirar o alimento físico, é colocar o alimento espiritual. Se você só tira o alimento material, físico, e você não se alimenta espiritualmente, o efeito espiritual não acontece. Porque o objetivo é que você seja sustentado fisicamente pelo Espírito de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Então é como se você, ao comer com um garfo, você vai para a Bíblia e você vai se alimentar da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo para você que você não vai viver fisicamente, processar a sua vida fisicamente, porque você come o pão. Você vai comer do pão espiritual e você vai ser muito mais poderoso. Queridos, pessoas jejuam com responsabilidade. Alguns de vocês aqui, eu já tenho pessoas falando, pastor, eu vou fazer só um caldo, uma vez por dia. E nos outros períodos do alimento eu vou para a Bíblia e vou me alimentar da palavra. Amém, é bênção isso. Não é? Cada um vai escolher como vai fazer o seu jejum, é uma oferta para Deus. Pastor, mas eu não sei se eu estou seguro para isso. Você não está sendo obrigado a fazer, você está sendo convidado a se unir a nós, como um grande exército que vai batalhar espiritualmente por essa cidade, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelos seus parentes que ainda não conhecem a Cristo, pelos seus funcionários que não conhecem a Cristo. Ore por eles. Deus vai colocar o nome de pessoas na sua vida para você orar por elas nesses 21 dias. E a oração é, Deus, que elas possam conhecer o teu amor, que elas possam ter uma experiência contigo. Me dá a oportunidade de poder compartilhar o que o Senhor está fazendo na minha vida. Traz para a mesa da sua casa. Nós queremos que no final desses 21 dias, lá em setembro, nós vamos abrir as células, as casas, e essas pessoas sejam convidadas para estarem lá. E Deus trabalhou no coração delas para esse convite. Creia nisso, Deus vai fazer. Tá bom, gente? Cada um de nós, jejuando e orando, a partir de amanhã vai ter uma força espiritual tremenda isso na vida da igreja. Deus quer formar um exército de fé, de obediência e que age em unidade. Eu convido você, uma busca perseverante pela presença de Deus. Serão esses 21 dias intensamente. E depois de estarmos cheios, como cantamos aqui, do Espírito, nós vamos ser um instrumento para levar essa esperança para o mundo. Amém, gente? Vamos adorar o Senhor? Será que temos um exército de 300 homens e mulheres aqui, poderosos em guerra? Amém, gente? Cheios de fé e coragem para avançarmos em unidade? Eu creio que temos. Eu creio. Você é a resposta.
Você é a resposta de Deus para isso. Vamos expandir o reino. Fala comigo, vamos expandir o reino de Deus. Termino com essas palavras aqui, ó. Quem é que Deus vai usar para estender o reino? Fala comigo, os chamados, os humildes, os fracos, mas famintos pela presença e poder de Deus. Os que assumem riscos de fé, usando as armas espirituais. Os que pagam o preço da obediência e os que guerreiam com humildade. Feche os seus olhos. Se Deus falou com você e você quer se apresentar para Ele hoje, aonde você está, levante-se e diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, quero me apresentar. Eu olho para mim e não me percebo uma poderosa guerreira, nem um poderoso guerreiro, mas eu creio que o Senhor está comigo, está me chamando, e eu quero dizer sim. Se Deus falou com você, levanta, querido, onde você está. Nós queremos orar por você e com você juntos aqui. Mas eu quero orar com você, querido, que está aqui, que é um convidado, uma convidada que quer entregar a sua vida a Cristo hoje, quer ter um encontro com Ele. Se Deus falou com você hoje, se você sentiu algo queimando aí no seu coração, é Deus falando com você. Deus te convidando para ser um filho amado, uma filha amada. Desde a tua criação, o desejo dele é ter um relacionamento contigo. Se você está aqui hoje e quer entregar a sua vida a Cristo, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Faz uma oração hoje aqui, dizendo: Deus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero ver uma experiência contigo. Eu quero conhecer o teu poder. Eu quero, Pai, ser transformado pelo teu amor. Deus, eu reconheço os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Mas hoje eu quero ser perdoado por Ti. Eu quero ter um encontro hoje contigo e começar a viver uma vida lado a lado com o Senhor. Eu quero viver os Teus planos e propósitos. E eu quero, lá na minha vida pessoal, na minha família, construir uma cultura de fé, uma cultura de obediência e uma cultura de unidade. Faz isso na minha vida, Deus, a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto nós cantamos essa música, deixa eu ver quantas pessoas fizeram essa oração aqui pela primeira vez. Vou pedir que todos fiquem em pé agora, por favor. Todos fiquem em pé. Deixa eu ver quantas pessoas fizeram essa oração comigo pela primeira vez. Faz um sinal com sua mão, deixa eu ver aqui. Há pessoas aqui essa noite que fizeram essa oração pela primeira vez. Amém, amém. Aqui, glória a Deus. Você pode vir aqui. Vem aqui, eu quero te dar um abraço, por favor. Chega aqui. Há mais alguém que fez essa oração? Não precisa ficar com nenhuma vergonha não, nenhum constrangimento. Nós queremos orar pela tua vida. Aqui, amém, glória a Deus. Vem cá, vem cá, vem cá, chega aqui. Glória a Deus. Enquanto nós vamos cantar essa música, sai do teu lugar e vem aqui. Se você fez essa oração, Deus abençoe a sua vida, querido. Deus abençoe a sua... Vamos cantar. Enquanto isso, se você fez essa oração, pode ficar aqui comigo, pode ficar aqui, por favor, comigo. Deus abençoe a sua vida, querido. Deus abençoe a vida da senhora. Deus abençoe, glória a Deus. Vamos orar sim. Deus abençoe você, Deus abençoe você. Nós vamos orar sim, viu? Vem me encher, o teu poder me faz transformar. Não pare mais, me faz transbordar. Quero ser um vaso em tuas mãos, vem me encher. Em teu poder me faz transbordar.
pedir para essas pessoas que estão aqui à frente olharem para mim, por favor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus chega na nossa casa, quando Jesus chega na nossa vida, Ele nos torna em poderosas guerreiras. Poderosos guerreiros. Ninguém tem poder para fazer isso, porque o poder que faz o guerreiro grande e poderoso é o poder da habitação de Jesus na nossa vida. E é isso que Ele está fazendo hoje aqui na vida de vocês, vindo para habitar em vocês, para morar em vocês, para fazer de vocês isso. Estende a mão na direção dessas pessoas aqui, por favor. Nós queremos orar por vocês. Vocês estão ao lado aí, põe as mãos sobre as cabeças deles. Vamos orar. Pai, nós abençoamos essas vidas agora. Nós pedimos que hoje aqui seja um dia onde o Senhor vai batizá-los com o Teu Espírito Santo, Senhor, fazendo morada neles, vindo habitar e fazer deles a habitação do Senhor. Dessa maneira não estarão mais sozinhos nunca mais. Não guerrearão as batalhas deles, delas sozinhos, porque o Senhor estará com eles de hoje para sempre. E o reino do Senhor estará sendo estabelecido para sempre no coração deles. E através deles, dessas pessoas, o Senhor vai avançar o Teu reino. O Senhor vai fazer deles e delas homens e mulheres poderosos e poderosas guerreiros. Tudo isso para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu vou pedir que vocês possam ir até aquela sala com essas pessoas. Eles vão orar com vocês e por vocês. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, em Cristo. Fala para ele assim: você é uma poderosa guerreira, um poderoso guerreiro. É isso que você é. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Aleluia. Poderosa.